Cuidado com os seus pensamentos, porque eles guiam a sua vida. Provérbios. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias. Por último, mas não menos importante, seja forte e tenha bom ânimo. Josué. Essa passagem, esse trecho, o Senhor falou Ele próprio para Josué. Seja forte e tenha bom ânimo. Não se assuste, né? Estou parafraseando, nem se atemorize. Não fique assustado, não tenha medo, não fique apavorado, porque eu, o Senhor, sou contigo. Para a gente pode ser fácil ouvir, escutar isso, embora seja muito bom, mas a gente precisa entender um contexto. Moisés tinha acabado de ser retirado. Vamos lembrar que Moisés era um grande líder. Durante 40 anos, estavam ali uma multidão de mais ou menos 1 milhão de pessoas, entre crianças, homens e mulheres. Ninguém viu o corpo de Moisés, não teve uma passagem, não teve um momento, não foi algo tranquilo para Josué, mas de uma hora para outra, ele se viu naquela situação. E agora, estamos às vésperas de atravessar o Rio Jordão, começar a guerrear. Agora mesmo vai começar uma guerra para conquistar muitas coisas. Moisés, logo agora Moisés não está aqui. O que será que Deus está fazendo? O que será que está de errado? Quantos pensamentos maus poderiam vir na cabeça de Josué? Será que esse povo vai me ouvir? Será que vai começar uma rebelião? Será que eu vou ter legitimidade para falar? Será que eles vão acreditar que o que eu falo, que Deus vai falar comigo? Será que Deus vai falar comigo como era com Moisés? Será? Muitas coisas, ele podia ficar preocupado, ele era um homem como nós, devia estar ali uns 40 anos, ou um pouquinho mais talvez. Não, uns 60. Ele era jovem quando foi entre os espias, e eles ficaram 40 anos no deserto, lembrem disso. Então ele poderia pensar um monte de coisa, mas Deus é tão bom, que Ele é tão cirúrgico, né? Ele entra nas horas, Ele fala as coisas, faz intervenções cirúrgicas, quando mais precisamos ouvir, e aí cabe a nós ouvir ou não. Mas Ele falou para Josué, olha Josué, não se assuste, fique calmo, seja forte, seja corajoso e tenha bom ânimo, não desanime. Deus não poderia fazer isso por Moisés, por Josué. Ele apenas falou. Agora tem uma receita aí. Porque falar, Deus fala, então seja forte, então eu vou fazendo tudo e vamos que vamos. Mas ele falou o seguinte, medita nessa palavra dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto ali está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Assim como foi com meu servo Moisés, eu serei contigo. E antes o Senhor falou, olha Josué, meu servo Moisés é morto. Não tente dourar uma pílula. Remédio, às vezes, a situação é o que é. Não, fingir que não. Dá uma forçadinha, porque não quero falar. É o que é. Moisés não está mais aí, não. Agora é contigo mesmo. Então, tem coisas na vida que a gente tem que definir, deixar claro e partir para os próximos passos ou para as próximas atitudes. Mas ele falou, olha, medita nessa palavra. Irmãos, a gente precisa entender de uma vez por todas. O que foi que eu fiz? Sérgio fica onde? O que é, Diogo? Fala. Fala, Diogo. Fala que eu te escuto, Diogo. Obrigado, Diogo. Tá bom aqui? Alguém tira o Diogo daí de trás, por favor. Liga pro Nivaldo, alguém. Fala para ele que o Diogo está aqui para ver o que acontece. Nivaldo, tá ouvindo o que o teu filho está fazendo aqui? Ai, meu Deus, vou ficar aqui. Onde é que eu estava?
Josué, não adorar. Diogo. APK Joca. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. Vambora. Então, nós somos criaturas, né? E quando o Senhor falou para Josué, medita nessa palavra, lê, se ocupa em fazer conforme está escrito, é porque nós somos criaturas. Nós não somos criadores. Nós somos feituras suas, a sua imagem e semelhança. Como Ele é, esperamos um dia sê-lo, né? Um dia vê-lo e alcançar a estatura do varão perfeito, a mente de Cristo, né? Perseguir por esse prêmio, de estar na eternidade com Ele, mas agora nós estamos aqui. E a gente precisa entender de uma vez por todas, e eu vou sair da luz para mostrar uma coisa, que a gente é criatura, e tudo que se cria, por exemplo, isso aqui deve ter um jeito, não pode cair, não pode entrar na água, o cabo não pode ficar dobrando, senão ele vai estragar. Tudo que é criado tem regras. Esse acrílico aqui, provavelmente não se pode passar qualquer produto para limpar, pode ser muito abrasivo que talvez estrague. O violão, não pode ficar deitado de um jeito, de outro, a corda, tudo tem um jeito. Tudo você tem regras, tem condições para funcionar bem ou para dar mais problemas. Já tem o desgaste natural, a fadiga. Mas assim também são os nossos corpos, nossa vida, nossa alma, nosso espírito. Fazer conforme está escrito é bom, é um bom conselho de Deus. Então assim, estou contigo, aí pensa, seja forte, pensa aí, seja lá o que Ele quiser, Deus quiser. Não é assim. Medita para fazer conforme tudo está escrito, então tá bom. E mesmo assim não foi fácil para Josué. Agora a gente não pode esquecer que Josué passou por um processo de treinamento. E o treinamento dele não foi da base do mimimi, não foi da base do oba-oba, foi de guerra. Ele ia logo para as guerras, ele era um homem de guerra ali com Moisés. Ele era ombro a ombro para conquistar aquilo que Moisés ficava com a mão estendida e ele ganhava as guerras. Mas antes disso, a gente precisa se lembrar qual foi o processo e como é que a gente chega, porque a gente estava falando outro dia na igreja, lá na casa do Flávio, sobre maturidade. O que é maturidade, como é que ela vem, como é que alcança, o que é. Foi muito bacana, foi muito bom mesmo. E com o tempo, irmãos, com o passar do tempo, a gente não ganha maturidade, a gente envelhece, fica mais velho. Isso que acontece. Com a experiência, tem gente que aprende com a experiência, fica mais inteligente, mais alto. Tem gente que não aprende. Espírito de Peter Pan, vai ter sempre 15, 16, 17, 18 anos. Não quer dizer que... E envelhece, não para esse processo. Agora, a maturidade vem com assunção de responsabilidade. Aquele que não assume responsabilidade não amadurece nunca. Tudo é culpa dos outros, tudo é não sei o quê, tudo é circunstância. Para você amadurecer, pegar a responsabilidade, eu vou resolver, inclusive a minha própria vida, quando a gente está sempre dos outros é mais fácil. Sempre os outros, não sei o quê. Eu, coitado de mim, não sei o quê. Você está entregando a sua vida para as circunstâncias. Você está entregando as suas decisões para as circunstâncias. Isso não é justo. Somos nós que tomamos decisões. E Josué foi assim, quando ele era garoto, sei lá, uns 20 anos, jovem, ele foi com os outros 11 espias, você conhece a história, espiar a terra. Vai lá ver como é que é e tal, por onde que a gente vai. E aí vocês conhecem a história. 10 falaram, ferrou, não vai dar, tem alguma coisa errada, não é bem assim, a coisa mudou, os caras são isso, o troço é pesado demais, a fruta é boa demais, é grande demais, os gigantes são gigantes demais, e um monte de coisa. Né? E ele e Caleb foram os únicos que falaram, não, tudo isso é verdade. Mas se Deus deu essa palavra, se Deus falou, nós vamos conseguir. E eu vou, conte comigo, Moisés, na hora da guerra, vamos embora. Então, isso, estamos falando de coisas de algumas dezenas de anos antes. E aí, meus irmãos, introdução longa, quando Josué entrou para guerrear, para conquistar, não foi só flores. Ele teve um negócio sensacional na hora de atravessar o rio, né? Que aconteceu com Moisés. Caraca, Deus abriu um mar, vai abrir agora. Como é que vai ser aqui? Ele poderia entrar em muitos pensamentos errados. Mas o pensamento, a decisão dele, que é uma coisa que a gente vai estudar hoje, são dois tipos de pensamento que a gente pode ter na nossa vida. Pensamento de resultado ou pensamento de sistema. Ele tinha um pensamento que não era de resultado.
ele agia pela fé. Então ele falou, eu vou, se Deus falou, eu vou. Mas ele chegou a experimentar uma derrota, não sei se vocês lembram, foi em Asa, não foi a primeiro ataque, Jericó caiu, eles conquistaram, mas em Asa, foi uma amarga derrota. E por quê? O que Josué errou? Nada. Errou nada. Ele não errou nada. Foi um camarada que não obedeceu a voz de Deus, não obedeceu o que eles tinham que fazer, eles não estavam na linha do que Deus estava fazendo com aquela nação. Esse cara não estava entendendo o que Deus estava fazendo com a nação, com 1 milhão de pessoas, pais, mães, filhos, podia ter netos, avós, afinal de contas. Ele não percebeu, ele só estava pensando no bolso dele, na ganância, no coraçãozinho dele, no que ele queria ver. E por isso eles experimentaram uma derrota e muita gente morreu. Foi em Asa. Aí Josué foi perguntar a Deus, por que isso, Deus? E Deus explicou para ele, falou, e eles foram lá resolver o probleminha com aquele camarada. Mas eles experimentaram derrota. A responsabilidade é grande. É única e é para o coletivo. E assim foi a história de Josué com Israel. Pensamento de resultado e pensamento de sistema. Um negócio interessante que eu aprendi. Porque nós cometemos erros, irmãos. Nós cometemos erros. E quando a gente comete um erro, a gente geralmente para avaliar o que deu errado. O que eu analisei errado? O que eu avaliei errado? O que eu dimensionei? O que eu julguei errado? Alguma decisão, como uma coisa simples qualquer, como um trajeto, um trânsito para algum lugar, e escolhe um lugar e o outro estava melhor, enfim, coisas banais da vida, até um investimento, vida profissional e muitas outras coisas que envolvem nossas famílias, também podemos tomar decisões certas e erradas. Mas o importante é, depois disso, como nós reagimos com o pensamento de resultado. Por que eu errei aqui? Eu errei porque eu pensei assim, porque eu avaliei aquela outra coisa, porque eu escutei aquele conselho, porque talvez eu não tenha feito isso. Um monte de coisas, muitas perguntas com muitas respostas. Mas quando a gente começa a construir um pensamento de sistema, que não invalida o outro, mas é mais profundo, a gente começa a avaliar, o que me influenciou para eu tomar aquela decisão? Como estava o meu estado de espírito? Como estava a minha vida com o Senhor? Como é que está a minha leitura, a minha vida espiritual? O que eu estava pensando naquele momento? Qual é o assunto que eu não tinha bem resolvido ou tratado com alguém ou com o Senhor? Obviamente não se trata de coisa de escolher um caminho de trânsito. Estamos falando de coisas mais sérias. Como é que estava a minha vida? O que eu tinha feito ou deixado de fazer? E por aí vai. Isso é uma vida pautada em resultados de sistema. Como é que está o nosso processo de decisão? E aí eu queria compartilhar com vocês alguns poucos versículos, poucas passagens. Primeiro, 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler juntos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Comichão, outra versão fala. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente prega, quando a gente fala, a gente sempre está pensando que são coisas com os outros. A gente sempre pensa que é um momento que aconteceu com outro povo, é um outro momento, nunca ao nosso redor. A gente sempre tem a tendência de se proteger emocionalmente e achar que aqui está tranquilo. Como aconteceu com Israel. Os profetas falaram, está tudo bem, a gente não vai ser levado cativo não. Vai. E quem falasse que vai, era calado nas mídias sociais de lá da época. A coisa pegava feio, vocês conhecem a história. Mas chega um momento, e parece que nos finais dos tempos, a gente está vendo o que está acontecendo de ataque aos valores do Senhor. E parece que esse tempo que a gente está vivendo, a gente começa a observar quantas pessoas querem ouvir só o que querem. Quero ouvir só palavras boas, afinal de contas é mais prazeroso ouvir palavras boas. É muito mais fácil falar ou ouvir e ir em lugares que enchem
em que você pode, você conquista, você isso, você aquilo, você. Quando a gente vai pregar, olha, o Senhor requer isso de você. Dedicação ao Senhor. Meditar nessa palavra de hoje. Sua vida vai ser uma bênção. Sê tu uma bênção. Se quiseres e me ouvides, comerá do melhor desta terra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e que o me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei a Ele. Ou seja, não constrói a manipulação do homem ou da mulher com uma pessoa, mas se ensina o verdadeiro caminho, o sistema, não resultado rápido, imediato, mas que é a vida a longo prazo com o Senhor. Mas isso não dá ibope, mas isso é a verdade. Mas, no final dos tempos, as pessoas querem ouvir coisinha gostosa, não que, você tem que fazer isso. Para ter vitória, você tem que fazer isso, você medita, você ora, trata com o Senhor, seja forte, cuidado com os seus pensamentos. Eu quero que alguém pense por mim. Eu quero que alguém fique falando para mim todo dia a mesma coisa. Eu quero aquilo. Assume a responsabilidade da sua vida, irmão. É mais que hora. Deus já deu, eu sou contigo como fui com Moisés. Mas, medita nessa palavra, não tenha medo, não se assuste. Vai ter um momento, peraí, Deus está comigo ou Deus não está? Eu tenho o Espírito Santo ou não tenho? Se é isso, vamos pensar de forma de sistema e vamos tratar isso para poder voltar para o campo de batalha. Então, eu não estou querendo ouvir coisas boas, mas infelizmente a gente está vivendo isso. A gente só quer ouvir coisas bonitinhas. Alguém que chega e fala a verdade, às vezes de forma mais dura. Que cara chato, cara feio, cara burro. Mimimi. Estamos vivendo essa geração. Será que eu estou vivendo um compromisso? A gente fez um curso aqui, a gente fazia antigamente. O nome era E Fazendo a Sua Vontade. Conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. E geralmente quando a gente começava um curso desse numa casa, ali se abriu a igreja no lar. E muitas coisas a gente aprendeu nesse curso, que com certeza marcou nossas vidas para sempre. Uma delas, ele falava que Jesus observava o quê? O que o Pai fazia e se juntava a Ele, quando estava aqui na terra. Hoje Ele está fazendo, reinando com o Senhor. Mas Jesus observava o que Deus estava fazendo e se juntava. Sempre tinha vitória. Tinha uma vida de relacionamento com o Senhor enquanto Ele estava no corpo carnal aqui. Será que nós fazemos isso? Temos feito isso? Ou estamos querendo ouvir coisa boa? Estamos querendo terceirizar nossas responsabilidades para os outros? Estamos querendo que os outros isso? Estamos querendo que os outros... Sempre a vida do outro é melhor. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você vê o irmão, está bem, está com o rosto. Não é que a vida dele é uma maravilha, pode estar... Mas ele tem confiança no Senhor. Ele não está buscando autopiedade. Acontece que ele confia no Senhor. A gente fica buscando autocomiseração. Não é isso. Você não vai para lugar nenhum com isso. Eu quero que sintam pena. Eu quero isso. Tá bom, então você vai ter uma vida porque as pessoas tenham pena de você e vai em frente. É feito conforme a nossa fé. É feito conforme o que a gente busca. Não, tá difícil, estou numa luta, mas o Senhor é comigo, eu vou. Senhor, vamos embora. Quero aprender. Eu quero entender. Eu quero saber como é que eu me posto. Eu quero saber quando é que vem um pensamento mau e eu repreendo ele. Ao contrário de receber um pensamento mau, guardar o mal. O Senhor falou para Caim, cuidado, Caim. O mal está ao seu derredor, cabe a você dominá-lo. Quando vem um pensamento mau, eu aceito, deixo ele entrar e tal, e fica aí, e começa, mistura com as emoções, eu vou fazer algo errado. Quando vem um pensamento mau, e é interessante isso funciona, eu repreendo em nome de Jesus. E a circunstância muda, as emoções, o que eu estava sentindo, o que eu estava pressentindo, o que eu achava, tudo muda. E tem que quebrar esse ciclo, pensamento de sistema, não de resultado. Tem que entender o que está acontecendo naquele momento e tratar. Agora vamos ler outras duas escrituras. Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 23. Boa, Diogo, tá legal aí. Eu sei que não foi você, foi o Diogo. Eu vou ler aqui. Abram suas Bíblias. Liguem seus celulares, eu não me incomodo. Vocês estão testemunhando que nos outros 2 domingos eu fui perseguido aqui miseravelmente, sem piedade. Mas eu não sou um cara rancoroso. Estão perdoados em nome de Jesus. Não ouvi. Obrigado, Diogo.
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado. Nossa, olha o que Jesus falou. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas esse é o caminho que eu tenho que passar. Aí o Pedro, chamando-o à parte, imagina, ter chegado, Jesus, leva a mal não, deixa eu te falar um negócio, quero falar na frente dos outros não, mas eu vou te reprovar, Jesus. Eu acho, Deus, que o plano, que o que o Senhor está falando, que eu tenho que meditar, orar, que isso vai mudar, eu acho que não é bem assim. Não, acho que esse caminho de todo dia orar, todo dia acordar mais cedo para ler, que me falam, pôr em prática, orar, pedir ao Senhor, falar, repreender o mal, será, Deus? Ah, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não é. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aí o 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Imagina se a gente fala isso para um irmão aqui, né? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Interessante. Pedro não conseguia ver, Pedro não podia ver o que Deus estava fazendo. Ele não tinha o Espírito Santo, mas ele estava do lado de Jesus, ele viu tudo que Jesus estava fazendo, ele andava com ele. Não estou aqui para falar de Pedro, nem muito mesmo mal de Pedro, tremendo homem, está aqui a Bíblia, escrito muita coisa por ele. Mas ele não conseguia ver. Será que a gente consegue ver o que Deus está fazendo? Será que a gente consegue sentir? Será que a gente consegue perceber o que Deus está fazendo? Se a gente não percebe o que Deus está fazendo, o que Ele está esperando que a gente abra os olhos para ver da nossa vida, a gente não vai entender o que tem para fazer com a nossa família, muito menos com a nossa nação. Não vai entender. A gente vai andar o quê? Sim, tomando as decisões, falando segundo o desejo dos homens, segundo o meu coração, que gosta de escutar coisinha bonitinha, comichão nos ouvidos. Não a palavra reta dura, que é o correto remédio para a minha vida ou para a nação. Não, meu coração está querendo coisas que é bom para os homens. Não está entendendo o que Deus está preparando. Não está entendendo o que a gente precisa. Não está entendendo que é uma guerra, que as nossas vidas estão em jogo, que nós precisamos ser fortes e corajosos, ousados muitas vezes, com ousadia e a temperança do Espírito. Se posicionar. Não, está tudo bem, está tudo bem. Não está nada bem. Sentimentos do coração. É o mimimi de hoje. Estava definindo as coisas. Era isso que Pedro estava pensando. Não, afinal de contas é justificável. Jesus, legal, fica aqui. Porque o senhor está falando dessas coisas pesadas. O senhor não está exagerando, não? Está falando demais, não? Não está. Não está. Invariavelmente, a gente corre o risco. O que Pedro ali estava vivendo? Luz, né? O que Pedro ali estava vivendo? Contra ou a favor do Senhor? A gente pode pensar, não, ele estava falando para o Senhor ficar aqui. Mas isso passou. E Jesus estava com toda a dificuldade dele, que devia estar passando no corpo, né? O sacrifício que ele passou aqui foi no corpo. Dizendo que ele estava para passar de sofrimento na mão de muita gente. Não é fácil. Mas ele estava dedicado, ele foi dedicado até o fim em obediência. Se a gente fala qualquer coisa contra isso, a gente está contra o Senhor. A gente está contra o plano de Deus. A gente está contra o que o Senhor tem. Atos 5:39 diz o que sobre isso? Só para completar. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Vocês conhecem essa passagem. Às vezes não, sempre. É algo que eu tenho sempre, e eu aprendi isso. O Espírito Santo falou isso para mim primeira vez em 2014, numa situação incrível, que eu falava, Deus, essas coisas que estão se decidindo, como está acontecendo para um lado ou para o outro, uma situação que eu enfrentava na sociedade da minha família, só pode ter sua mão, apesar de estar
está vento contra, mas não se justifica essas coisas que estão acontecendo. Eu falei, será que eu estou aqui enxergando, querendo fazer a parte de justiça e coisas, mas será que eu estou indo contra o Senhor? Será que não é isso que o Senhor quer? Eu comecei esse bate-papo, essa oração com o Senhor. E era isso, em parte, por outras coisas, outras circunstâncias. E precisamos sempre estar avaliando se o que estamos fazendo, se o que estamos planejando, executando, estamos alinhados com o Senhor, ou se estamos num vento contra Ele. Provérbios 5, 3, 4, diz o seguinte: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. E 27, 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A gente sabe que aqui está falando de mulher adúltera, mas também pode ser homem em muitas outras situações. Afinal de contas, Deus falava de Israel como sua esposa, né? Como uma mulher que adulterou contra o Senhor, que foi o próprio povo, seguindo as tradições daquele povo, o qual o Senhor expulsou para colocar Israel pelas abominações que faziam. Israel fazia a mesma coisa, se adulterou contra Deus. Fala de situações, essas duas passagens, e hoje a igreja é a noiva do Senhor, e a igreja somos nós, né? E o quanto nós temos sido fiéis, o quanto nós desejamos ser fiéis, o quanto nós lutamos para ser fiéis ao que o Senhor está fazendo, ao que o Senhor ordena para nós, ao que o Senhor espera de nós, porque Ele é galardoador dos que vão domingo à igreja. Não. Ele é galardoador dos que o buscam. E a gente vem aqui também, a gente busca, a gente vem aqui para glorificar, para louvar o Senhor, para ver os irmãos, para estar junto com o bom e agradável que os irmãos estejam em união. Uma coisa não exclui outra. Mas a gente precisa entender que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Busca é Deus, eu quero o Senhor perto de mim. Busca, Deus, eu quero o Senhor transformando a minha vida. Eu não estou satisfeito, pelo menos, eu não estou satisfeito com o que eu sou, não estou satisfeito com o que eu tenho feito, falado, pensado. Não está legal, eu preciso, o Senhor na minha vida, busca. Senhor, me ensina hoje o que eu faço hoje. Me mostra por onde eu devo fazer, cria meus pensamentos. Muitas vezes a gente ouve, né, palavras doces, palavras interessantes, como esse Provérbios 5:34 fala, mas no final, o fim é amargoso. Escutar comichão nos ouvidos, juntar, não, eu quero ouvir do que eu gosto de ouvir, eu quero juntar pessoas com que eu... Não. O final pode ser amargoso, irmãos, pode ser caótico, e agindo contra o que Deus está fazendo. E para finalizar, para nunca mais o Diogo falar que eu falo que vou para cedo e termino tarde, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 5, diz o seguinte: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A gente pode enfrentar situações, o diabo, calma. Muitas coisas que nós passamos, se eu estou passando adversidade, ataque espiritual vem de lá, o inimigo, muitas vezes eu não tenho nem ideia de qual é a estatística, porque a estatística é aquela coisa, existem mentiras, na minha terra uma mentira muito grande, é chamada de colhuda, nome horrível, né? Mas é uma mentira muito grande, é uma colhuda, e as estatísticas. Então, não sei qual é a estatística, mas muitas das nossas lutas são perseguições e outros erros nossos, coisas que nós estamos cometendo, processo de aprendizado. E muitas vezes enfrentamos situações que nós mesmos criamos, são coisas que temos na vida, que Deus usa, trata para formar o caráter de Cristo em nós, para que a gente não se perca, porque o homem que limita seu pensamento, o seu plano a esse mundo, a Bíblia fala que é o maior, o mais miserável dos homens. A perspectiva do Senhor é eterna, e Ele dá muitos presentes e é galardoador, Ele nos protege quando estamos aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, existem coisas que a gente vai enfrentar, e a gente não pode ter mimimi mais, a gente não pode ficar com pena da gente, a gente tem responsabilidade, ou não?
A gente tem pessoas contando ou precisando de nós ao nosso lado, ou sobre nossa autoridade, responsabilidade familiar, ou não. É hora de tomar posição. É hora de tomar posição. Então, o animal mais dos selváticos, o mais sagaz, você vai enfrentar situações com pessoas sagazes, situações difíceis. E ele disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. É assim que começa. Pô, tudo é ruim para você, tudo é isso, tudo é aquilo, nada funciona, você, todo mundo, menos você. Não tem nada disso. Às vezes o diabo tenta pintar uma situação caótica que não existe, e a gente aceita, é isso, ai, eu preciso. E aí vai, um abismo chama outro abismo. Ela caiu, né? Aí respondeu-lhe a mulher: não, mas do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Até aí. Deus não falou para não tocar. Ela podia tocar, podia esbarrar. Ela não podia viver, eu não precisava viver em pânico. Precisava viver. Deus falou para nem tocar. Deus só falou para não comer. Não acrescente nada à palavra de Deus para que não seja achado mentiroso. A Apocalipse fala o caos disso. Não acrescentar, não querer dar um de... Não, é seguir. Medita nessa palavra de Deus para fazer conforme tudo está escrito. Não é conforme não está escrito, nem acrescentar. Não pode nem tocar. Mentira. Para que não morrais. Aí a serpente aproveitou, a serpente estava ali. Deus não falou assim não, mas vamos lá. Então a serpente já gostou. Opa, encontrei uma parceira. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Cuidado. O inimigo às vezes prometendo grandeza, e ali entregou a morte. Às vezes promete maravilhas, céu de brigadeiro, e vai entregar trevas e o fim. Não podemos esquecer que Adão, ele não precisava ouvir Deus de leitura, ou de alguém falar, ele se encontrava com Deus todos os dias, à tarde. Deus vinha e se encontrava com ele, o próprio Deus. Não tinha pecado ainda. O homem não morria diante da presença santa do Senhor. Adão encontrava todo dia com Deus. E ele desobedeceu. A culpa da mulher, a culpa da serpente, a serpente saiu rastejando. Pensamentos de resultado ou pensamentos de sistema. Cabe a nós decidir o que a gente quer para a nossa vida, assumir as responsabilidades, decidir o que vamos construir ou não. Assim como as empresas, quando você não faz a sua agenda, o seu planejamento, o inimigo ou o concorrente faz o seu, faz por você. É questão de decisão, e é diariamente. Eu queria, trabalho da Mica. Ela matou uma parte de Isaías. Isaías ficou capenga. Tem que comprar outra. A gente está vivendo momentos de decisões, momentos de... Eu creio que tribulação é véspera de bênção. Antes de chamar o grupo de louvor, eu queria orar por nossas vidas, por nossas famílias, pelo nosso amado e querido Brasil. E depois eu vou chamar o grupo de louvor. Vamos seguir assim. Vamos louvar o Senhor, talvez uma música, duas, o horário permitir. E aí depois a Giovana sobe, chama o grupo de intercessão, de ministério. E aí o grupo de louvor vai diminuindo o som, né, volume, para essas pessoas orarem e receber. Ela vai finalizar o culto para quem tiver com horário para ir para casa, e quem precisar de oração vai continuar assim. Tá bom assim? Amém? Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, baixe a cabeça, coloque diante de você agora o que o Espírito Santo te falar para você interceder.
algo que o Senhor falar para você orar, para você colocar diante dele, não seja tímido. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos diante do teu trono de graça, Pai, e clamamos pelo nosso Brasil, Pai, por nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tire as garras de Satanás que tem nas mentes de autoridade, Senhor. Tira as fendas dos olhos daqueles que não estão enxergando, Pai, o momento que estamos vivendo, Pai. Abre os olhos espirituais desse povo, Pai. É bem da verdade, Pai, que vivemos décadas e décadas adormecidos, décadas e décadas de opressão, de engano, de palavras bonitas, de mentiras, Pai, em que fez com que cada um perdesse, Pai, o interesse por aquilo que é tão importante para a definição das nossas vidas, Pai. E a Tua palavra diz que um povo perece por falta de conhecimento, e nós estamos vendo, Pai, muitos povos perecendo ao nosso redor por falta de conhecimento, Pai, por falta de posicionamento, por falta de coragem, por falta de Te ouvir, Deus. Pai, não permita, Deus, eu te peço em nome de Jesus que isso aconteça com o Brasil. Não permita, Pai, por erro de 1, 2 ou 3 ou de alguns, a gente experimente derrotas como em Asa Israel experimentou, Deus. Limpa esses corações, Pai. Derrama um fogo do alto agora, Pai. Traz, Pai, a verdade que está embaixo, como um capinha de semente, que ele, Pai, rompa, Pai, e a verdade rompa, Pai, o solo, e apareçam muitas verdades, Pai. Que seja desmascarado o mentiroso, Pai, que seja desmascarado o inimigo, Pai. Deus, eu te peço, derrama, destrói as máscaras, Pai. Caiam agora por chão as máscaras, Pai. Oh, Pai, nós queremos sim viver. Repreende esse espírito, Pai, de autocomiseração, de mendicância, Pai. Não pode dar certo. Eu tenho que ter líder corrupto, senão... Não... Pai, isso parece que entrou na alma, parece que entrou no DNA. Tem um povo que gosta de ter chamado um povo de gente corrupta, Pai. Nós repreendemos isso agora em nome de Jesus. Nós retiramos essas garras do diabo que estão nessas vidas, Pai. Nós queimamos e desligamos isso agora em nome de Jesus. E nós profetizamos, Pai, nós declaramos aqui que muitos e muitos milhares e de bilhões de pessoas no mundo inteiro verão o Brasil como eles nunca viram, Pai. Nós vamos viver uma vida, nós vamos viver nossas vidas como nunca vivemos, Pai. Nós vamos poder ver nossos filhos e netos de outras gerações vivendo as maravilhas que o Senhor tem, Pai. Nós vamos viver, se quiseres me obedeceres, comereis o melhor da terra. Não se trata de um homem, Pai. Não se trata de uma pessoa, Pai. Mas se trata do homem que o Senhor levantou para fazer, Pai. Alguém tem que se levantar e fazer. Alguém tem que estar ombro a ombro. Alguém tem que fazer a sua parte também, Pai. E eu te peço, levanta o teu povo, Pai. Pai, levanta, Pai, abre os olhos, Pai, dos dormentes. E não permita, Deus, que o seu país caia, que o seu país se prostre de joelho diante do mal, por causa do erro, Pai, de alguns. Pai, eu te peço, tenha misericórdia, Pai, abençoa a nossa vida, nosso presente e o nosso futuro por vir, que seja, Pai, muito mais do que podemos pedir e imaginar, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém, glória a Deus. Eu queria chamar o grupo de louvor. Eu não vou fazer igual alguns pregadores que chamam o grupo de louvor e continuam falando. E se o Espírito Santo mandar, amém. Levando a água, você com o microfone. Aí, manda vir aí, presidente. Tá. Deus te abençoe. Vamos continuar espírito de oração. Sérgio levantou um clamor pela nossa igreja, nossa vida, nosso país.
possa reinar em nós. E assim a gente possa impactar não só a nossa área de influência, mas também esse país, amém? Sinta-se à vontade. Se você quiser ficar em pé, fique. Se você quiser ficar sentado, fique. Acho que a presença de Deus e o amor dele sejam agora o foco do seu pensamento. Para a tua palavra, Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração para que entre o Rei, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. O Rei da glória, quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Jesus, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração para
Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Tu és santo. Não há Jesus. Não há outro como tu. Não há outro. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. És santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só a igreja, tu és santo. Santo. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro como Jesus.